O milionário muda a vida de Dona Maria, que usava as últimas moedas para a fralda do neto. Bia, 25 anos, morena da cor do pecado, um turbilhão de sentimentos no Capão Redondo. Faxina aqui, bico ali, tudo para garantir o leitinho e a fralda do Miguel, o molequinho que era a luz dos seus olhos. Tinha dia que o arroz com ovo era luxo, e o coração apertava mais que roupa de boneca. Mas Bia não se entregava, sacudia a poeira e partia para a luta. Só que o mundo virou de pernas pro ar quando a Mendonça Corp, aquela gigante de tecnologia, mandou ela pro olho da rua, e a facada doeu dobrado. Quem assinou a papelada foi Débora, sua irmã, a doutora que trocou a família pelo poder e virou uma gélida executiva. Bia se sentiu traída, jogada aos leões. Como ia sustentar o Miguel agora? Eis que surge na vida de Bia um anjo improvável. Rafa Mendonça, um dos herdeiros da empresa, um cara atormentado por fantasmas do passado. Rafa não aguentava mais ver a irmã pisando em todo mundo para subir na vida. Decidiu que ia expor a sujeira da Mendonça Corp e ajudar Bia a dar a volta por cima. Mas a família não ia deixar barato, e Rafa sabia que a briga seria feia. A vida de Bia virou novela mexicana. De um lado, a desconfiança e a dor da traição. Do outro, a esperança renascendo com a ajuda de Rafa. E no meio desse furacão, um incêndio criminoso na creche comunitária que Bia frequentava. Fogo alto, gritos, desespero. As chamas lamberam os sonhos de mães e pais que deixavam seus filhos ali para poder trabalhar. E o pior, tudo indicava que o incêndio tinha a ver com uma briga antiga entre as famílias Mendonça. E a família de Bia. Segredos obscuros, tramas sinistras, gente poderosa envolvida. O que ninguém imaginava é que aquele incêndio era só a ponta do iceberg. Uma conspiração muito maior estava prestes a explodir, e a verdade ia mudar a vida de todos para sempre. Quem botou fogo na creche? E por quê? E qual a ligação disso tudo com o passado sombrio das famílias? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quem botou fogo na creche? E por quê? E qual a ligação disso tudo com o passado sombrio das famílias? Bia estava no chão. O Miguel agarrado nela, chorando que nem um bebê abandonado. O cheiro de queimado impregnava tudo. Dava para sentir o gosto amargo na boca. A fumaça subia para o céu, escura, feito um presságio. A creche virou cinzas. Os pais, desesperados, tentavam invadir o que sobrou do prédio, gritando pelos filhos. Era um pandemônio. Rafa chegou, pálido, o rosto marcado pela culpa. Bia, me perdoa. Eu não sei o que dizer. Ela não conseguia falar. Só sentia o aperto no teito, a dor que rasgava por dentro. Aquela creche era tudo para ela. Um porto seguro. E agora? De repente um grito cortou o ar. Achamos! Achamos um! Corpo. O silêncio se abateu sobre a multidão. Um silêncio pesado, sufocante. Bia sentiu as pernas bambearem. Quem tinha morrido ali? Os bombeiros trouxeram o corpo. Pequeno, carbonizado, impossível reconhecer. Uma mãe se jogou no chão,
gritando o nome do filho. Outra desmaiou. Bia apertou Miguel contra si, com medo, muito medo. Então um dos bombeiros se aproximou de Rafa. Senhor, encontramos isso perto do corpo. Ele estendeu a mão, mostrando um colar. Um colar de prata, com um pingente de anjo. Bia arregalou os olhos. Aquele colar. Ela conhecia aquele colar. Era dela. Ela tinha dado de presente para Dona Maria, a senhora que ajudava na creche e que sempre cuidava do Miguel quando ela precisava fazer faxina extra. As pernas de Bia fraquejaram. Não, não podia ser. Mas era. Era o colar dela. No corpo carbonizado estava o colar. Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Dona Maria? Morta? Mas por quê? E que estava acontecendo? E então, como um raio, a verdade a atingiu. A verdade crua e brutal. A verdade que mudaria tudo. Bia olhou para Rafa. Nos olhos dele, viu a mesma compreensão, o mesmo horror. Miguel, ela sussurrou, a voz embargada. Oh, Miguel. Ele não é meu neto, Rafa. Rafa arregalou os olhos. Como assim, Bia? Lágrimas escorriam pelo rosto de Bia. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças. Dona Maria, ela era a mãe dele, a minha mãe. O silêncio se fez ainda mais denso. A revelação era um terremoto. A mãe que Bia pensava estar morta, a avó que Miguel amava, era a mesma pessoa. E agora essa pessoa estava morta. Assassinada, queimada viva. Mas por quê? O que Dona Maria sabia? O que a morte dela significava? E o que isso tinha a ver com os Mendonça? Bia sentiu um frio na espinha. A teia de mentiras e segredos era muito maior do que ela imaginava. E ela, sem saber, estava no centro de tudo. Enquanto a fumaça ainda subia, Bia olhou para Miguel, agarrado a ela. Aquele menino, agora mais do que nunca, era tudo o que ela tinha, e ela faria de tudo para protegê-lo. Mesmo que isso significasse enfrentar os Mendonça, desenterrar o passado e descobrir quem matou a sua mãe. A sua verdadeira mãe. E por quê? Miguel, ela sussurrou, a voz embargada. O Miguel, ele não é meu neto, Rafa. Rafa arregalou os olhos. Como? Assim, Bia. Lágrimas escorriam pelo rosto de Bia. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças. Dona Maria, ela era a mãe dele, a minha mãe. O silêncio se fez ainda mais denso. A revelação era um terremoto. A mãe que Bia pensava estar morta, a avó que Miguel amava, era a mesma pessoa. E agora, essa pessoa estava morta. Assassinada? Queimada viva? Mas por quê? O que Dona Maria sabia? O que a morte dela significava? E o que isso tinha a ver com os Mendonça? Bia sentiu um frio na espinha. A teia de mentiras e segredos era muito maior do que ela imaginava. E ela, sem saber, estava no centro de tudo. Enquanto a fumaça ainda subia, Bia olhou para Miguel, agarrado a ela. Aquele menino, agora mais do que nunca, era tudo o que ela tinha. E ela faria de tudo para protegê-lo. Mesmo que isso significasse enfrentar os Mendonça, desenterrar o passado e descobrir quem matou a sua mãe. A sua verdadeira mãe. E por quê? Rafa segurou a mão de Bia, forte. A gente vai descobrir, Bia. Juntos. Ele olhou em volta. A cena dantesca da creche. Isso não vai ficar assim. De repente, sirenes. Ambulâncias. Polícia. Chegaram com tudo, gritando, empurrando. Uma correria danada. No meio daquele caos, um carro preto parou bruscamente. Débora, a irmã de Bia, desceu do carro, impecável num terninho caro, como se estivesse indo para uma reunião importante. Bia,
Meu Deus, o que aconteceu aqui? A voz era forçada, fingida, mas Bia não engolia mais aquela máscara. Você sabe, Débora, você sempre soube. Bia cuspiu as palavras, o ódio borbulhando dentro dela. Débora fez uma cara de confusão. De vítima. Eu? Do que você está falando? Antes que Bia pudesse responder, uma voz grave cortou o ar. Débora Mendonça, você está presa. Todos se viraram. Um policial, forte, com o rosto fechado, algemas na mão. Débora arregalou os olhos, incrédula. Presa? Por quê? Isso é um absurdo. Acusada de incêndio criminoso e homicídio doloso. O policial avançou. O silêncio era ensurdecedor. Débora? Mandante do incêndio? Aquilo não fazia sentido. Ou fazia? Enquanto os policiais algemavam Débora, ela olhou para Bia, olhar cheio de fúria. Isso é tudo culpa sua. E então aconteceu o impensável. No meio da confusão, um homem surgiu do meio da multidão. Ninguém o viu chegar. Ele estava com um rosto transtornado, gritando, com os olhos vermelhos, e empunhava uma arma. Vocês vão pagar, todos vocês! Antes que alguém pudesse reagir, ele apontou a arma. Não para Débora, não para Rafa, mas para Miguel. Bia gritou. Um grito de pavor que rasgou a noite. Rafa, num reflexo, se jogou na frente de Miguel. O tiro ecoou, um estampido seco, mortal. Rafa caiu no chão, a camisa branca manchada de vermelho. O sangue se espalhou rápido, manchando o asfalto. Bia correu para Rafa, desesperada. Não, Rafa, não me deixa! O homem da arma foi dominado pelos policiais. A cena era um pesadelo. Sirenes, gritos, sangue. E Rafa, ali, sangrando, nos braços de Bia. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Enquanto Bia segurava Rafa, tentando estancar o sangue, ele tossiu. Uma tosse fraca, dolorosa. E então, ele abriu os olhos. Olhos verdes, intensos. Bia, ele sussurrou. Eu preciso te contar uma coisa. A voz estava fraca, quase inaudível, mas as palavras que saíram da boca dele mudaram tudo. Eu não sou Rafa Mendonça. Meu nome é Miguel. Bia, ele sussurrou. Eu preciso te contar uma coisa. A voz estava fraca, quase inaudível, mas as palavras que saíram da boca dele mudaram tudo. Eu não sou Rafa Mendonça. Meu nome é Miguel. O mundo de Bia parou. As sirenes, os gritos, o sangue, tudo sumiu. Só existia aquela frase, martelando na sua cabeça. Miguel? O Rafa era o Miguel? Como assim? Ela olhou para o rosto dele, tentando encontrar alguma pista. Mas era o mesmo rosto, os mesmos olhos verdes que a tinham feito se apaixonar. Só que não podia ser. O Miguel estava ali, agarrado nela, chorando. Então quem era aquele cara? Não, não pode ser. Bia balbuciou, a voz tremendo. Ele sorriu fraco. Eu sei, é difícil de acreditar, mas é verdade. A Débora, ela sempre soube. Ela me usou, me fez acreditar que eu era o Rafa. Me manipulou para me vingar da nossa família. Bia sentiu um nó na garganta. A Débora, a irmã dela, era capaz de tudo. Mas usar o próprio neto? Aquilo era monstruoso. Mas por quê? Por que ela faria isso? Por poder, Bia. Por dinheiro. Ela queria a Mendonça Corp toda para ela e sabia que se a verdade viesse à tona, tudo ia desmoronar. As peças começaram a se encaixar na mente de Bia. A chantagem, as ameaças, o incêndio, tudo fazia parte de um plano diabólico da Débora. Mas ainda não fazia sentido.
Por que ele se passaria pelo Rafa? A Dona Maria, ela descobriu a verdade. Ela sabia que eu não era o Rafa. E a Débora, ela mandou matá-la, para proteger o segredo. A voz dele falhou. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Eu não consegui protegê-la. Bia sentiu o coração se despedaçar. A Dona Maria, assassinada pela Débora. E ele, o verdadeiro Miguel, enganado. Usado como um peão num jogo sujo. De repente, um clarão forte. Uma ambulância. Os paramédicos correram. Até eles, tentando reanimar o Miguel. Precisamos levá-lo agora. Ele está perdendo muito sangue. Eles colocaram o Miguel na maca rápido. Bia segurou a mão dele, com força. Eu vou com você, não vou te deixar. Mas antes que ela pudesse entrar na ambulância, uma mão forte a puxou para trás. Era a polícia. Senhora, precisamos que você nos acompanhe até a delegacia. Temos algumas perguntas a fazer. Bia olhou para a ambulância, que se afastava, as sirenes gritando na noite. Ela precisava ir com ele. Precisava saber se ele ia ficar bem. Mas os policiais não a deixaram ir. A algemaram e a colocaram num carro. Para onde estão me levando? Eu preciso ir com o Miguel. O policial a ignorou. No caminho para a delegacia, Bia só conseguia pensar no Miguel, no verdadeiro Miguel. E na Débora, na irmã que a tinha traído, que tinha destruído sua família. Mas quando chegaram à delegacia, a surpresa foi ainda maior. Na sala de interrogatório, sentada numa cadeira, algemada, estava a Dona Maria, viva. Na sala de interrogatório, sentada numa cadeira, algemada, estava a Dona Maria, viva. Bia não acreditava no que via. A mulher que tinha morrido no incêndio. A avó do Miguel, ali sentada, como se nada tivesse acontecido. Dona Maria? Mas como? A senhora levantou o rosto, cansado, mas com um brilho estranho nos olhos. Bia, minha filha, quanta coisa você não sabe. Um policial pigarreou. Senhora Maria da Silva tem o direito de permanecer em silêncio. Deixe ele falar, seu guarda. Bia interrompeu, a voz tremendo. Eu preciso saber. Eu mereço saber. Dona Maria respirou fundo. Aquela mulher que morreu no incêndio não era eu, Bia. Era minha irmã gêmea, Josefina. Irmã gêmea? Bia nunca tinha ouvido falar de irmã gêmea nenhuma. Josefina. E eu fomos separadas quando éramos pequenas. Ela foi criada por outra família, rica, poderosa. E eu fiquei aqui, ralando para sobreviver. Mas, por que ela estava na creche? A Josefina, ela sempre teve inveja da minha vida, da minha família. Ela queria ser eu. Dona Maria fez uma pausa, os olhos marejados. Ela descobriu que eu estava cuidando do Miguel. E ela se aproximou, se fez amiga. Ela queria roubar a minha vida, Bia, de novo. Bia sentiu um calafrio na espinha. Aquela história era mais bizarra do que qualquer novela das 8. E o incêndio? A Débora? Dona Maria suspirou. A Débora é a pior de todas. Ela sabia da existência da Josefina. E ela usou a minha irmã para me incriminar, para sumir comigo e com o Miguel. Um nó se formou na garganta de Bia. A Débora, a irmã que ela tanto amava, era uma monstra. Mas por que, Dona Maria? Por que a Débora queria tanto sumir com vocês? Dona Maria olhou para Bia, os olhos cheios de tristeza. Porque o Miguel, ele é o herdeiro de tudo, Bia. Ele é o único que pode impedir a Débora de controlar a Mendonça Corpo. O herdeiro? Miguel? Bia não entendia mais nada. O Miguel, ele não é meu neto, Bia. Ele é meu filho.
A sala girou. As paredes se fecharam sobre Bia. O ar sumiu dos seus pulmões. Seu filho? Mas como? Dona Maria baixou a cabeça, envergonhada. Eu era muito jovem, Bia. Não tinha como criar ele sozinha. Então, eu te dei ele. Eu te pedi para cuidar dele como se fosse seu filho, para proteger ele. Lágrimas escorriam pelo rosto de Bia. A vida dela era uma mentira. A mãe que ela acreditava ter perdido era a avó do Miguel. E o Miguel era seu irmão. E o Rafa, o verdadeiro Miguel? O Rafa, ele é filho da Josefina. A Débora usou para se vingar de mim, para me fazer sofrer. A porta da sala de interrogatório se abriu. Um policial entrou, com o rosto preocupado. Senhora, temos notícias do Sr. Mendonça. Bia prendeu a respiração. Ele não resistiu. Faleceu a caminho do hospital. O mundo de Bia desabou. O Rafa, o Miguel, o homem que ela amava, morto. Por culpa da Débora. De repente, a luz da sala piscou. E então se apagou. No breu, um grito. Um grito agudo desesperado. O grito de Dona Maria. Quando a luz voltou, o policial estava no chão, desacordado. E Dona Maria tinha sumido. E no lugar dela, um bilhete rabiscado com batom vermelho. O jogo só está começando. E no lugar dela, um bilhete rabiscado com batom vermelho. O jogo só está começando. Bia sentiu o chão sumir. Dona Maria fugindo? Um jogo. Que diabo estava acontecendo ali? Os policiais estavam um caos, horrendo para todo lado. Sirenes de novo. Mais gente chegando. A delegacia virou um formigueiro. Mas Bia não conseguia se mexer. A cabeça girava. As informações não faziam sentido. De repente, um toque no ombro. Era um policial, cara de poucos amigos. Senhora, precisamos que nos acompanhe. Temos mais perguntas. Para onde iam levá-la agora? O que mais podia acontecer? Na sala de interrogatório, de novo, a mesma cadeira fria. Mas dessa vez, tinha alguém esperando por ela. Um homem engravatado, terno caro, cara de quem manda e desmanda. Bia, certo? Meu nome é Dr. Albuquerque. Sou advogado da Mendonça Corp. Advogado? Da Mendonça? O que ele queria com ela? Sei que está passando por um momento difícil, mas preciso que me escute com atenção. A situação é delicada. Delicada? A vida dela virou um inferno e o cara fala em delicadeza? A Débora, ela nega todas as acusações. Diz que é tudo uma armação. Armação? Com a Dona Maria viva e o Miguel morto? Ah, faça-me o favor. Mas temos uma proposta. Proposta? Que tipo de proposta? O advogado se aproximou, abaixando a voz. Se você colaborar conosco, se disser que a Dona Maria agiu sozinha, que a Débora não tem nada a ver com isso, podemos garantir a sua segurança e a do Miguel. A segurança do Miguel? Mas ele não estava. O Miguel tá vivo, Bia. Nós tiramos do hospital antes que a polícia chegasse. Ele tá seguro, sob nossos cuidados. Vivo? O Miguel estava vivo? Uma ponta de esperança acendeu no peito de Bia. Mas por que fariam isso? Por que me ajudariam? O advogado sorriu. Um sorriso frio, calculista. Digamos que a Mendonça Corp tem seus próprios interesses. E, no momento, é mais conveniente ter você do nosso lado. Bia respirou fundo. Era um jogo sujo, muito sujo. Mas o Miguel estava vivo. E ela faria qualquer coisa para protegê-lo. Que querem que eu faça? O advogado sorriu. Ótimo. Vamos começar com uma declaração simples. Bia ouviu as instruções, repetindo as palavras como um papagaio. Mentiras, mentiras e mais mentiras. Mas o Miguel, ele valia qualquer sacrifício. Quando terminou, o advogado sorriu, satisfeito.
Excelente. Agora preciso que assine aqui. Ele colocou um papel na frente dela. Bia pegou a caneta, a mão tremendo. E então, viu, o canto inferior do papel, uma pequena assinatura. Uma assinatura que ela conhecia muito bem. Josefina Mendonça. O mundo girou de novo. Josefina da Dona Maria? Mas o que isso significava? O que é isso? Por que a assinatura dela está aqui? O advogado sorriu, um sorriso de escárnio. Ah, Bia, você não entendeu ainda? Não está vendo a grande reviravolta? Ele se aproximou, colando o rosto no dela. A Débora, ela não é a vilã dessa história. Ela é apenas uma peça no tabuleiro. A verdadeiramente por trás de tudo sempre foi a Josefina. Bia sentiu um choque percorrer o corpo. A Josefina? A mulher que tinha morrido no incêndio? A irmã gêmea da Dona Maria? Mas como? Ela está morta! O advogado gargalhou. Morta? Querida, você é muito ingênua. A Josefina está mais viva do que nunca. E ela está no controle de tudo. A porta se abriu com um estrondo. E ali, parada na porta, com um sorriso macabro no rosto, Dona Maria. Só que não era Dona Maria. Era a Josefina. Surpresa, Bia? Josefina entrou na sala, elegante, poderosa. A verdadeiramente criminosa por trás de tudo. Eu sempre estive um passo à frente de vocês. Sempre soube como manipular cada um de vocês. Bia não conseguia acreditar. A mulher que ela tinha conhecido como Dona Maria, a avó carinhosa do Miguel, era uma psicopata, uma manipuladora. E o Miguel, o que você fez com ele? Josefina sorriu. O Miguel está bem, seguro. Ele é a minha moeda de troca. E você vai me ajudar a recuperá-lo. Ela se aproximou de Bia, sussurrando no seu ouvido. Porque no final das contas, Bia, você é a única que pode me dar o que eu realmente quero. E o que é isso? Josefina sorriu. Um sorriso frio, assustador. A sua vida. A sua vida. O ar ficou pesado. Josefina, ali, tão perto, com aquele sorriso de dar medo. Bia sentiu um arrepio. Na espinha. O que ela queria dizer com aquilo? Minha vida? O que você quer com a minha vida? Josefina gargalhou, um som estridente que ecoou na sala. Você ainda não entendeu, Bia. Você é a peça-chave de tudo. Você é a isca perfeita. Isca? Pra quê? Quem ela queria fisgar? O Miguel, ele é importante, sim. Mas você é especial. Você tem algo que eu sempre quis. Algo que me foi roubado. Bia franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Josefina se aproximou mais, quase colando o rosto no de Bia. Você tem o amor dele. Bia, o amor que deveria ser meu. De quem? Quem amava Bia? De repente a porta da sala se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou foi o delegado. O delegado que tinha prendido a Débora. O delegado que parecia tão honesto. Josefina, já chega. Você vai acabar com isso agora. Josefina riu, um riso debochado. Você acha mesmo que pode me impedir, delegado? Você é apenas mais um peão no meu jogo. O delegado respirou fundo, o rosto vermelho de raiva. Eu te dei a minha palavra, Josefina. Eu te prometi que ia proteger a Bia e o Miguel. E é isso que eu vou fazer. Ele sacou a arma, apontando para Josefina. Se renda agora, ou vou atirar. Josefina não se moveu. Continuou sorrindo como se não estivesse nem aí. Você não vai atirar, delegado. Você não tem coragem. E então, a reviravolta. O delegado hesitou. A mão tremia. Ele olhou para a Bia com um olhar de súplica. Me perdoa, Bia. Eu não queria que as coisas terminassem assim. E num movimento rápido, inesperado, ele virou a arma e atirou. Não na Josefina. Em si mesmo. O corpo do delegado caiu no chão, sem vida.
Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Bia não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. O delegado tinha se matado? Josefina sorriu, satisfeita. Que pena. Ele era um bom homem, mas ele escolheu o lado errado. Ela se virou para Bia, os olhos brilhando com um brilho maligno. Agora, Bia, chegou a hora de jogarmos o jogo de verdade. O jogo onde só um de nós sai vivo. E então, Josefina revelou. Sabe, Bia, o que você não sabe é que você não é quem você pensa que é. A Dona Maria, ou, melhor, a Josefina, nunca te contou a verdade sobre sua origem. Você, Bia, é a filha bastarda de um dos maiores inimigos da família Mendonça. E o pior, a Josefina, que você conhece como Dona Maria, não é quem você pensa que é. Essa é apenas uma identidade falsa, um disfarce para se proteger. A verdade é que ela é Débora Mendonça, sua irmã, e agora que você sabe, o jogo começou de verdade. A sua vida. O ar ficou pesado. Josefina, ali tão perto, com aquele sorriso de dar medo. Bia sentiu um arrepio na espinha. O que ela queria dizer com aquilo? Josefina revelou. Sabe, Bia, o que você não sabe é que você não é quem você pensa que é. A Dona Maria, ou melhor, a Josefina, nunca te contou a verdade sobre sua origem. Você, Bia, é a filha bastarda de um dos maiores inimigos da família Mendonça. E o pior, a Josefina, que você conhece como Dona Maria, não é quem você pensa que é. Essa é apenas uma identidade falsa, um disfarce para se proteger. A verdade é que ela é Débora Mendonça, sua irmã. E agora que você sabe, o jogo começou de verdade. Bia sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Era muita informação para processar, muita mentira, muita traição. Ela, filha de um inimigo dos Mendonça? A Dona Maria, na verdade, a Débora? Impossível. Não, não pode ser, você está mentindo. Josefina riu, um riso frio que ecoou na sala. A verdade dói, não é, Bia? Mas é a verdade. E agora que você sabe, tudo muda. Ela se aproximou, sussurrando no ouvido de Bia. Sabe por que o delegado se matou? Porque ele descobriu a verdade sobre você. Ele sabia que você era um perigo para os Mendonça. E ele não podia deixar você viver. Um nó se formou na garganta de Bia. Ela era um perigo? Por quê? O que ela tinha feito? E o Miguel? Onde ele está? O que você vai fazer com ele? Josefina sorriu, um sorriso cruel. O Miguel está seguro, por enquanto. Mas o destino dele depende de você. Se você fizer o que eu mandar, ele vive. Se não, ele morre. O medo invadiu o corpo de Bia. Ela precisava proteger o Miguel. Custasse o que custasse. O que você quer que eu faça? Josefina se afastou, observando. Bia com um olhar avaliador. Eu quero que você faça o que você sempre fez, Bia. Eu quero que você seja a isca. Eu quero que você atraia a pessoa que eu mais quero pegar. A pessoa que roubou tudo de mim. Ela se aproximou de novo, colando o rosto no de Bia. Eu quero que você traga ele para mim, Bia. Eu quero que você traga o seu pai. O mundo girou. A sala começou a rodar. Bia sentiu um enjoo forte, quase vomitou. Meu pai? Mas eu não conheço meu pai. Eu nunca o vi. Josefina gargalhou. Ah, Bia, você conhece sim. Você só não sabe que conhece. Ele está mais perto do que você imagina. Ela se afastou, deixando Bia sozinha, atordoada. Pense bem, Bia. Sua vida e a do Miguel dependem da sua escolha. E escolha logo, porque o tempo está acabando. Josefina saiu da sala, deixando Bia ali, no meio do caos. Ela não sabia o que fazer.
em quem confiar. A vida dela tinha virado de cabeça para baixo. De repente, a porta se abriu de novo. E dessa vez quem entrou foi Débora. Os olhos de Débora estavam vermelhos, inchados. Ela parecia exausta, derrotada. Bia, eu preciso te contar uma coisa. Bia a encarou, incrédula. Você, depois de tudo o que você fez, depois de todas as mentiras, o que você quer agora? Débora se aproximou com cautela. Eu sei que você não confia em mim, e eu entendo. Eu fiz coisas horríveis, mas eu juro, Bia, eu nunca quis te machucar. Ela fez uma pausa, respirando fundo. A Josefina, ela sempre foi a mente por trás de tudo. Ela sempre me manipulou, me usou. Eu era apenas uma marionete nas mãos dela. Bia continuava desconfiada. E por que eu deveria acreditar em você agora? Por que você está me contando isso? Débora se aproximou mais, os olhos cheios de lágrimas. Porque eu descobri a verdade sobre você, Bia. Eu sei quem você é, e eu sei quem é o seu pai. O coração de Bia disparou. O que você sabe? Me conta. Quem é meu pai? Débora respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Seu pai é o homem que te criou, Bia. É o homem que você sempre chamou de vô. É o seu Antônio da padaria. Bia sentiu como se um raio tivesse atingido o seu coração. Seu Antônio? O velhinho da padaria? Impossível! Não, não pode ser. Você tá louca. O seu Antônio nunca faria isso. Débora balançou a cabeça, com tristeza. É verdade, Bia. Eu vi os documentos. Eu ouvi a conversa deles. O seu Antônio e a Josefina, eles tiveram um caso há muitos anos. E você é fruto desse caso. As peças começaram a se encaixar na mente de Bia. As visitas frequentes do seu Antônio à casa da Dona Maria. O carinho especial que ele sempre teve por ela. O mistério que sempre cercou a sua origem. Mas por quê? Ele nunca me contou. Por que ele escondeu isso de mim? Débora encolheu os ombros. Eu não sei. Talvez ele tenha tido medo da reação da Josefina. Talvez ele tenha achado que era melhor assim. Bia sentiu um nó na garganta. A vida dela era uma mentira. Uma grande, cruel mentira. E por que você está me contando isso agora? Qual é o seu plano? Débora se aproximou mais, segurando as mãos de Bia. Eu quero te ajudar, Bia. Eu quero te proteger. Eu sei que a Josefina está te usando para pegar o seu Antônio. E eu não. Vou deixar isso acontecer. Ela olhou nos olhos de Bia com sinceridade. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu te magoei. Mas eu juro, Bia, eu quero consertar as coisas. Eu quero ser a irmã que você sempre mereceu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bia. Ela não sabia o que fazer, em quem acreditar. A vida dela estava um caos completo. De repente, um barulho alto, um estrondo. A porta da sala voou pelos ares. E ali, parado na porta com uma arma na mão, seu Antônio. E ali, parado na porta, com uma arma na mão. Mão, seu Antônio. Bia travou. Seu Antônio? Com uma arma? Não podia ser verdade. Era como ver o sol nascer no meio da noite, tudo virando de pernas pro ar de novo. Seu Antônio, o que você tá fazendo? A voz de Bia saiu num sussurro, quase sem força. Seu Antônio, o rosto enrugado marcado por uma tristeza profunda, não respondeu. A arma tremia na sua mão, apontada para a Josefina. Josefina acabou para você, ele disse, a voz rouca, sofrida. Você destruiu tudo. A minha vida, a vida da Bia. Josefina riu, um riso alto, quase histérico. Você não vai atirar? Antônio, você nunca teve coragem para nada. Débora, do lado de Bia, tremia que nem vara verde. Vô, por favor, abaixe essa arma. Não faz nenhuma besteira. Mas seu Antônio não ouvia. Os olhos fixos em Josefina, a arma cada vez mais firme. Eu te amei, Josefina, ele disse, a voz embargada. Eu te dei tudo. E você me traiu. Você mentiu para mim a vida toda. E então,
A bomba. Eu sei a verdade, Josefina. Eu sei que a Bia não é minha filha. A sala ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para sentir o peso na alma. Bia arregalou os olhos. Como assim? Não era filha dele? Do que você está falando, seu Antônio? Bia perguntou, a voz tremendo. Seu Antônio olhou para Bia, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que você é filha do Raul, o maior inimigo da família Mendonça. Bia cambaleou para trás. Raul? Quem era Raul? Ela nunca tinha ouvido falar desse nome. Mas como você sabe disso? Bia perguntou, desesperada. Seu Antônio respirou fundo. A Josefina, ela me contou. No dia em que ela me disse que você era a filha do Raul, ela me contou que ele te abandonou ainda bebê. Mas essa não é a pior parte. Josefina nunca te contou que o Raul te procurou anos depois, mas ela o rejeitou. Bia sentiu um baque no coração. A vida dela era uma novela mexicana pior que todas as que ela já tinha visto. E por que você está me contando isso agora? Bia perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu Antônio olhou para ela, com um olhar de culpa. Porque você merece saber a verdade, Bia. Você merece saber quem você é. E então, aconteceu. Um tiro. Só que não foi seu Antônio que atirou. Veio de trás. Débora. Ela tinha pegado a arma do policial morto e atirado nas costas de seu Antônio. Ele caiu no chão sem dizer nada. Bia gritou. Um grito de dor, de revolta, de desespero. Débora, a arma na mão, olhou para Bia com um olhar frio, calculista. Desculpa, Bia, ela disse, a voz gélida. Mas era preciso. Ele sabia demais. Josefina sorriu, um sorriso vitorioso. Bom trabalho, Débora. Você sempre foi a minha melhor aliada. E então, Débora apontou a arma para Bia. Agora, Bia, ela disse, a voz firme. Chegou a sua vez de pagar por todos os seus pecados. Mas, antes que Débora pudesse atirar, uma voz forte gritou. Parem! Todos se viraram. Parado na porta, com uma arma na mão, estava Raul, o pai de Bia. Só que não era um estranho. Era o padre da igreja que Bia frequentava desde criança. Padre Raul. Aquele que sempre a ouvia, aquele que sempre a aconselhava, aquele que ela sempre confiou. Ele era o seu pai, e a cara dele não era de paz, era de fúria. Padre Raul, o pai da Bia. Aquilo não podia ser real. Era como se o mundo todo estivesse virando poeira. Débora arregalou os olhos. Josefina rangeu os dentes. Silêncio total. Bia, filha, Padre Raul murmurou, a voz embargada. Perdoa por nunca ter te contado a verdade. Eu tinha medo. Medo de quê, padre? Medo da Josefina? Medo da sua própria sombra? Bia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me deixou viver uma mentira. Josefina avançou, ignorando o padre. Não escute ele, Bia. Ele está tentando te manipular. Padre Raul levantou a arma, tremendo. Não se aproxime dela, Josefina. Chega de mentiras. Chega de dor. E então, aconteceu. Rápido demais para entender. Josefina se jogou na frente de Débora. Padre Raul atirou. Um grito. Josefina caiu no chão. Débora gritou desesperada. Não, Josefina! Ela correu até a irmã, abraçando o corpo. Você não podia ter feito isso. Você era tudo o que eu tinha. Padre Raul baixou a arma, o rosto tomado pelo arrependimento. Eu não queria. De repente, sirenes. A polícia chegou com tudo, invadindo o local. Prenderam Débora, amparando-a em seu momento de luto. Levaram o padre Raul, algemado.
o rosto coberto pelas mãos. Bia estava no chão, sem reação. A vida dela tinha virado um caos completo. Pai preso, avó morta, irmã presa, um horror. Dias depois, no enterro de Josefina, Bia viu Miguel de longe. Ele estava com uma família que ela nunca tinha visto antes. Parecia feliz, em paz. Ela sorriu, aliviada. Pelo menos ele estava bem. E a Bia? O que aconteceu com ela? Ninguém sabe. Alguns dizem que ela sumiu, cansada de tanta dor. Outros que ela recomeçou a vida em outro lugar, com outro nome. Talvez um dia a gente descubra a verdade. Mas por enquanto, a história dela termina aqui. Ou será que não? Ei, você que chegou. Até aqui. Preciso da sua ajuda agora. Essa história te impactou? Então, você precisa se inscrever imediatamente no canal. É a única forma de garantir que você não vai perder as próximas histórias, que prometem ser ainda mais explosivas e emocionantes. Esmague o botão de like agora. Mostre para o YouTube que você é um fã de verdade e ajude a gente a alimentar o algoritmo. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Qual a sua opinião? Sobre o Padre Raul? A Bia merecia esse destino? E o Miguel? Será que ele vai ser feliz? Compartilhe suas ideias. Vamos conversar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Eles precisam saber dessa história. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Espalhe a palavra. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Então, mostre que você é um deles. A sua inscrição, o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento fazem toda a diferença. Conto com você!